Planejamento financeiro, o diferencial que vai ajudar todas as empreendedoras a sobreviverem à transição da reforma tributária. É o tema da live de hoje. Gente, planejamento financeiro nunca foi tão importante. Se você não faz seu planejamento financeiro, saiba, minha querida, meu amor, que você não vai sobreviver de forma plena, que é sobre isso, tá? De forma saudável, também vai ter dificuldade para criar patrimônio, vai ter dificuldade para enriquecer se você não tem o seu planejamento financeiro. E o tema planejamento financeiro ou planejamento é sempre um tema cheio de circunstâncias enrijecidas. Ah, eu não sei fazer um planejamento. E, de fato, você também realmente não há necessidade de saber 100%. Por isso que existem profissionais que estudaram para te ajudar, te auxiliar nessa parte do planejamento. Titi é uma dessas pessoas e é muito importante, volto, se não tem planejamento, gente, o básico do planejamento, você infelizmente não vai conseguir sobreviver à reforma tributária. Aí quando eu digo você não vai conseguir sobreviver, não é só sobre empresa, é também você quanto pessoinha. E infelizmente hoje a gente já tem uma população com mais de 80% das famílias endividadas. O que é isso, Dani? A pessoa tá ali só vivendo para pagar a conta. E mais de 50% dessas pessoas, dessas famílias, elas já estão inadimplentes. O inadimplente é o quê? Aquela galera que fica te ligando o tempo inteiro para fazer o quê? Te cobrar. E daqui a pouquinho vai ter o CPF suspenso, porque muitas dessas pessoas, inclusive, são empreendedores que não estão conseguindo pagar ali a guia do MEI, a guia do Simples Nacional. Então, estão acumulando dívidas tributárias e isso faz com que você ou qualquer ser humano se enrole cada vez mais. E isso nada mais é do que falta de planejamento, tá? Não vou entrar em méritos de porque a inflação está muito alta no país, porque XYZ. Gente, realmente nós estamos passando por um momento complexo econômico no país. É só no país? Não, é no mundo inteiro. E muito do que a gente está passando aqui vem da pandemia. Não sei se vocês lembram, mas nós passamos por uma pandemia mundial, gente. Pandemia mundial. Parece que a galera meio que deu um branco e esqueceu que nós ficamos em casa, que o mundo inteiro parou. E todas as vezes na história que passamos por guerra, por essas questões pandêmicas, vem uma recessão logo depois. E eu tenho falado sobre isso logo no primeiro bloqueio que a gente teve. Eu já falava sobre isso. Gente, toda vez que tem uma pandemia, tem uma guerra muito considerável, o mundo passa por uma recessão. E aí eu volto, é um mundo, não é só o Brasil. A gente não vive numa bolha. Então, você, meu amor, que empreende, precisa estar ciente disso. Até para que não leve ou não traga, para você um peso desnecessário, gente. É porque eu não sei vender. É porque eu não sei preencher planilha. É porque eu não... É por culpa minha. Calma, respira. Titia tá aqui para ajudar aí a dar uma luz no fim do túnel, entendendo que tem coisas que não estão no nosso controle e não adianta querer deitar em posição fetal porque não vai resolver, tá? Um bom planejamento, ele parte do princípio daquilo que você quer para a sua vida. Aí venho com a pergunta: o que você quer para a sua vida? Você sabe o que você quer para a sua vida, para a sua família? Se você não sabe o que você quer para a sua vida, sem sombra de dúvida, qualquer empresa, negócio, CNPJ que você abrir, ele vai quebrar em menos de 5 anos, que é a estatística da própria Receita Federal, tá? Mais de 62% das empresas fecham, quebram em menos de 5 anos, porque muito está, sim, correlacionado
a clareza que este empresário tem daquilo que quer para a sua vida, daquilo que quer para o seu negócio, o quanto de dinheiro precisa que esse negócio pague para a sua vida. Se você não sabe exatamente quanto que o negócio precisa te pagar, você, meu amor, vai ter um enorme problema, porque não vai ter direcionamento. Uma das coisas mais complexas que eu vejo aqui em 19 anos de profissão, ponto 1, vamos começar pelo começo, que eu tenho aqui um roteiro a seguir. O fluxo de caixa. Um bom fluxo de caixa parte do princípio da primeira pergunta que, eu quero abrir um negócio, Dani, quanto que esse negócio precisa te pagar? Aí vamos lá, escreve aí, quanto eu preciso que a minha empresa me pague. Você precisa saber esse número. Partindo do princípio de que majoritariamente, gente, posso colocar 90% das empresas do Brasil não são empresas para investir. Não são. São empresas para a gente viver a nossa vida com dignidade. E fim de papo. Eu sou essa pessoa. Eu sou uma empresária que não abriu um CNPJ porque ela está fazendo um investimento. Eu tenho investimento em outras empresas que são listadas em bolsa, que são maiores, que tem gente muito mais inteligente lá para poder operar essas empresas e eu ganho dinheiro ali sem precisar fazer nada. Isso é investir em empresas. Então, comprei ações de empresas que têm ali pessoas muito mais inteligentes do que eu, faz com que esse negócio cresça e eu ganho dividendo e eu ganho juros sobre esses negócios. E isso é abrir empresa para investir. E você não vai fazer nada. Você vai colocar o dinheiro e vai receber o resultado desse dinheiro. Ponto. Agora, a grande parcela das empresas do Brasil é a pessoa que abre um CNPJ, é ela que vende, é ela que administra, é ela que contrata, se precisar de contratação, é ela quem faz as operações do negócio. Se for uma pessoa que vende uma mercadoria, é ela que vende, é ela que compra a mercadoria, é ela que embala, é ela que vai no correio, é ela que faz tudo. Logo, gente, bem-vindo à vida real, tá? Que aqui eu não tenho groselha nenhuma, é vida real e coisas que são aplicáveis na vida real. Então, primeira coisa que a gente precisa ter, clareza. Eu estou abrindo um negócio para pagar a minha vida. Legal. Quanto que eu preciso que esse negócio me pague? Ai, Dani, eu preciso que esse negócio me pague 10 mil reais. MEI não é para você. Hoje, MEI ainda está com faturamento anual de 81 mil reais, 6.750 reais por mês. Se você precisa que esse seu negócio te pague 10 mil, MEI não é para você. Por quê? Porque 10 mil é ali o valor líquido. Então, quanto que você tem que faturar, ou quanto você tem que vender, no caso, barra faturar, tirar os impostos, tirar os seus custos, para aí sim te pagar. Logo, a grande parcela das empresas vai ter que fazer aí um faturamento de uns 20 mil. MEI não é para você, meu bem. Então, tudo vai... não, Dani, eu preciso só que a minha empresa me pague a média salarial do Brasil, 3 mil reais. Ó, dependendo da sua atividade, MEI pode ser para você sim. Então, parte da clareza, gente. E outra coisa, para além da clareza, do quanto eu preciso que a minha empresa me pague, é preciso que a minha empresa me pague hoje. A vida que eu tenho hoje, e vamos lá, essa vida que eu tenho quanto empreendedora, é uma vida que está condizente, realista com a atual situação da minha empresa, do meu negócio? Tipo assim, gente, quem não tem bunda não senta em morro. Se você está começando um negócio e tem um faturamento baixo, você não pode ter uma vida cara. E fim de papo, não pode. Tua vida tem que ser a mais barata possível. Mas eu mereço. Você merece, meu bem, construir uma vida. Você merece ter dinheiro no banco rendendo para você e merece ter uma melhor idade tranquila.
Não tem nada pior do que a pessoa que tenta viver uma vida que ela não consegue pagar, quer viver um estilo de vida caro, aí ela não consegue pagar, ela vai acumulando dívidas, não consegue pagar o INSS. Cara, sabe o que vai acontecer com a maioria dessas pessoas? Eu tenho pena da maioria dessas pessoas. Porque eles estão muito lascados. Porque o INSS, gente, está falido. E se você está contando com seus filhos para cuidar de você na melhor idade, você é uma pessoa egoísta. Egoísta, ladrão de vida alheia. Os nossos filhos, eles têm que ir viver a vida deles. Construir a vida deles, fazer o deles. E a gente tem que fazer o nosso agora. E isso aí, vamos viver de renda passiva. Mas para a gente construir renda passiva, a gente precisa ter renda ativa, condizente com a realidade do momento. Então, eu vejo isso, tá, gente? A pessoa abre um negócio, nem tem um mês de faturamento, ela já quer comprar carro novo, ela já quer trocar de imóvel, ela quer mostrar que ela tá em lugares caros, ela quer mostrar que ela está fazendo boas viagens. Tudo hoje em dia na nossa sociedade tem girado em torno de você mostrar para o outro que você é melhor do que ele. Pelo amor de Deus, gente, o que está acontecendo com o mundo? E o reflexo disso já está aí em números, infelizmente. Em números de quê, Dani? Pessoas endividadas, pessoas inadimplentes, pessoas doentes. No ano de 2025, mais de 500 mil pessoas foram afastadas por transtornos psicológicos. Depressão e ansiedade tá batendo recordes de pessoas parando de trabalhar. Isso é muito sério, porque, gente, quer viver uma vida que não pode pagar. E eu preciso, vou falar sobre isso até eu morrer, porque a gente precisa começar a ressignificar as nossas vidas. Aí sim o seu negócio vai ir para frente. Aí sim o seu negócio vai para frente. Aí sim você vai conseguir deitar, meu amor, à noite na cama e dormir. Que não tem nada pior do que o estresse financeiro. O estresse financeiro te dá insônia, pode te matar de uma doença cardíaca. O estresse é elevado, é cortisol elevado, é circunferência abdominal elevada. Gente, é uma sucessão de coisas. Então, um bom planejamento para que você se prepare para as mudanças que já vão começar a partir do mês que vem. E é até doido, porque assim, já tem anos que eu falo sobre a reforma tributária. E a cada live que eu faço, a gente vai chegando mais perto e mais perto da reforma. E eu vejo que muitas pessoas estão viajando na maionese, gente. Vivendo uma vida ilusória. Ó, a Jane tá falando que tem uma quantia guardada na caixinha do banco e não sei o que fazer. Tá na caixinha do banco, amor, deixa quieta ali. Vai fazer o quê? Vai receber o aumento dessa grana. Claro que tem várias outras formas de você otimizar isso. Mas, gente, dinheiro não é para você gastar. Porque dinheiro é uma moeda de troca. Titia ensina. Titia vai ensinar o seguinte. O dinheiro nada mais é do que a gente vender o nosso tempo. Então, o din-din, dinheiro, ó. E eu até tenho dinheiro de verdade aqui, mas tenho os meus dinheirinhos de mentira, ó. Dinheiro, ele serve para moeda de troca. Só que para eu conseguir dinheiro, eu preciso vender o meu tempo. Se eu estou vendendo o meu tempo, eu estou vendendo a minha vida. Como eu estou, então, vendendo a minha vida e gastando a minha vida? O dinheiro, ele tem que ir acumulando, sim. Principalmente hoje em dia, que se você vai deixar ele acumular, ele vai crescer ao ponto de que você não vai mais precisar vender tanto tempo. Sobrando tempo pra quê, gente? Pra você ficar com a sua família. Pra você cuidar de você. Trabalhar é extremamente necessário para o quê? Dignificar o homem. Eu não concordo com essa história de parar de trabalhar. Eu acho que todo mundo que fica inútil, é isso, gente. Não dá. Inutilidade não rola.
mas trabalhar com inteligência e não trabalhar para morrer. Primeira coisa aí, gente, quanto que eu preciso que a minha empresa me pague? Ah, eu já sei, Dani, 3 mil. Mas eu sou esperta, eu vou começar a ressignificar tudo na minha vida e vou gastar 2.500. 500 disso eu vou começar a aportar na caixinha do banco, não tem problema, pode colocar lá na caixinha do banco. Isso aí, diminuir a carga. O meu foco é, eu, Daniele, pessoa planejada desde muitos anos. Com 55 anos, eu quero trabalhar para lazer. Eu não quero mais trabalhar aquela compromisso da totalidade do meu dinheiro para pagar boleto. Não quero. Eu quero que o meu dinheiro agora pague a minha vida e eu vou trabalhar por lazer. Aí, gente, aí é que assim, é a gente começar a olhar, que nem é tão longe, são 15 anos, para mim são daqui 15 anos. Olhar assim uma vida que vale a pena viver e vale a pena contar. Mas para que você consiga chegar nisso, numa vida que vale a pena viver e vale a pena contar, você precisa começar a fazer sacrifícios agora. E eu não digo que são sacrifícios. Você vai fazer o adiamento das recompensas. Adiamento das recompensas. Vocês estão anotando quanto eu preciso que a minha empresa me pague? Se você não tem esse número, vou te falar como você vai chegar nesse número. A partir de hoje, todo o dinheiro que você precisar gastar, você vai anotar. Gastou, anotou, gastou, anotou, gastou, anotou, gastou, anotou, gastou, anotou, gastou, anotou e vai anotando 1 centavo que precisar sair da sua conta. E para onde ele tá indo? Ah, foi uma padaria, foi um lanche, foi uma saída, foi a luz, foi a água, foi o condomínio, o aluguel. Ó, o dinheiro tá saindo. Para onde que ele tá indo? Você precisa saber. Ah, eu acho isso chato, eu não consigo anotar. Então, mana, vai continuar reclamando. Vai continuar reclamando. Qual é a nossa responsabilidade com a vida que nós estamos vivendo? Vamos parar de terceirizar a responsabilidade, porque aqui eu já chamo todo mundo para maturidade. Eu não falo com ninguém com menos de 20 anos. Até com os menos de 20, meu filho tem 16 e a mesma coisa que eu falo com vocês, eu falo com ele. Como assim você não tem dinheiro mais? Não, senhor, tem que começar a investir, tem que começar a planejar. E aí vocês acham que eu vou ficar aqui passando a mão na cabeça de gente velha? Não vou não, gente, isso é sério. Isso é urgente. Nós não vivemos numa bolha. Quanto mais pessoas endividadas tiver no nosso país, menos empresas vão crescer. E se menos empresas crescem, isso quer dizer que a gente não vai ter emprego para todo mundo. E se uma pessoa não vai ter emprego, ela não tem comida na mesa. Porque o governo, não sei se te contaram, o dinheiro que está lá no governo não é do governo, é nosso. É nosso. Nós, pagadores de impostos. Então parem, respira com muita leveza e pense comigo. Quanto que eu preciso que o meu negócio me pague? Ai, Dani, eu não sou empreendedora, eu estou em CLT. Tá, quanto que custa a sua vida hoje? Você tá aí vou trazer o exemplo de CLT. CLT vende o tempo de forma rígida. O que é isso? Você fez uma assinatura de um contrato de trabalho para trabalhar 44 horas semanais, 220 horas mensais. Logo, de segunda a sexta ou de segunda a sábado, não sei. Aí vamos lá para a polêmica da redução da hora. Gente, desde que eu era nova, tipo nova mesmo, com 19 anos eu já estava no rolê da CLT. Eu não queria trabalhar sábado. Por quê? Quando eu comecei a trabalhar fora, eu trabalhava no sábado até meio-dia. Eu achava horrível, eu achava horroroso, eu achava muito ruim. Porra, porque na sexta eu era nova, na sexta-feira queria sair com os amigos, aí chegava tarde e a minha mãe não tinha essa patifaria de que eu tô cansada, eu tô de ressaca. Não interessa, se tiver de ressaca, aí que vai ter que acordar mais cedo e chegar mais cedo no trabalho. Você não quer se divertir?
mas também tem responsabilidade que vai ter que cumprir. Não quero saber se tá com ressaca, se não tá. Na minha casa não tinha essa patifaria, assim como não é aqui na minha casa. Quando meu filho quer jogar com os amigos até mais tarde, eu falo, sexta-feira, ok, quer jogar até mais tarde, legal. Mas no sábado, 6 horas da manhã, eu quero meu café pronto. E ai dele se acordar no outro dia reclamando. Ele fica sem jogar e ele já sabe que é assim que funciona aqui. Como que funciona aí? Responsabilidade. Quanto antes a gente tiver, melhor. Então lá eu já enxerguei que eu não curti muito trabalhar no sábado. E aí o que eu fui fazer? Eu fui para uma profissão que eu precisaria trabalhar de segunda a sexta. Trabalhava pra caramba, muito. Mas sábado e domingo eu não trabalhava. Tinha algumas circunstâncias ali, períodos que eu trabalhava no fim de semana, mas eu recebia, então tá tudo bem. Pra mim, gente, eu não tenho tempo ruim de trabalho, contanto que eu esteja ganhando dinheiro com isso. Não tô ganhando dinheiro, então não vou trabalhar. Ou, hoje, que eu já estou mais antiga, esse dinheiro é um dinheiro caro? Se é um dinheiro que vai acabar com a minha saúde, vai acabar com o meu relacionamento com os meus filhos, porque aí eu não vou ter tempo pra eles, vai acabar com a minha saúde mental, eu não quero esse dinheiro. Mas aí você tá falando... Não, vamos lá, gente. A gente tá falando de uma pessoa de 40 anos de idade. Se fosse uma pessoa de 20, tá começando a vida, eu de 20 e pouco, que tava ali começando a carreira, começando a vida, ela não tinha esses critérios, não. A de 40 tem. Porque hoje ela tem outras atribuições. Então vamos parar a pensar em qual é o momento de estágio de vida que você está. Não quer trabalhar as 44 horas de segunda a sábado, ou enfim, com a folga durante a semana. Você não quer essa vida, procure uma profissão que você vai trabalhar de segunda a sexta. Agora, lembre-se que a sua vida tem que estar condizente ao valor que você aceitou. Se você aceitou trabalhar por R$2.000, você vai receber 1.100, 1.700, 1.800 e pouco. Tua vida tem que caber 1.800 e pouco. Mas é pouco dinheiro. Gente, depende. Por que depende? Depende do seu sistema de recompensa. Se você for uma pessoa que tudo gira em torno de consumir para se sentir bem, exemplo, sextou, hoje é sexta-feira, hoje eu mereço um lanche. Hoje eu mereço um bolo de pote. Hoje eu mereço uma cerveja. Hoje eu mereço, sei lá o que mais você merece, comprar uma brusinha. Mano, ao invés de hoje eu mereço cantar. Hoje eu mereço dançar na minha casa. Hoje eu mereço ficar tranquilo assistindo um filme com os meus filhos. Não, mas aí se você colocar os seus eu mereço tudo em torno do dinheiro, eu mereço jogar no tigrinho. Tá de sacanagem com a minha cara, né, gente? Que vidinha de merda é essa que tu tá vivendo? Se seu sistema de recompensa gire tudo em torno de comer e cagar, você tá vivendo a vida da pior forma possível. Aceita que dói menos. Eu não concordo. Não precisa concordar comigo, amor. E eu espero que você esteja muito bem financeiramente. Aí você... Essa live nem é pra você e tá tudo certo, tá? Aí você vai caçar outra pessoa que fale pra massagear o teu ego. Eu falo a vida real. E na vida real vai ter temas que são intragáveis. E isso pra mim também, tá, gente? Porque é aquelas verdades que a gente não quer ouvir, mas a gente precisa. Como pessoas adultas. Então não importa se você hoje está como CLT, se você hoje está empreendendo. Se você não tiver planejamento financeiro, você não vai conseguir fazer nada na vida. Estou falando sobre planejamento financeiro, Marquiane. Você é empreendedora, você está em CLT. Qual é a sua fonte de renda? Olha a outra pergunta. Quanto que eu preciso que a minha empresa me paga? Mas qual é a fonte de renda da minha empresa? Eu sou um comércio? Eu sou uma prestadora de serviço? Uma pessoa que vende, gente, produto, ela tem processos completamente diferentes. Não tem... Se a pessoa é CLT, volto a explicar. CLT vende o tempo de forma rígida. Como isso, Dani? Eu aceitei ir trabalhar por um valor salarial de, sei lá, R$2.000.
trabalhando de 8 às 18, de segunda a sexta, ou de 8 às 17, trabalhando no sábado, enfim, você aceitou. Então, antes de você aceitar um emprego, leia as entrelinhas, leia um contrato e seja maduro o suficiente de não transferir a responsabilidade dos seus problemas financeiros para a empresa que está te contratando. E eu preciso dizer isso porque, gente, dos últimos tempos, eu tenho recebido uns áudios de uns funcionários que a minha vontade é de me teletransportar e dar na cara da pessoa, e dar falta de vergonha na cara que a pessoa tem de falar algumas coisas para o seu empregador. Chega a ser vergonhoso. Parece que eu tô lidando com criança mimada. Da pessoa virar e falar assim, ai, porque agora meu custo de vida tá muito elevado. Mana, você vai ter que fazer escolha. Diminui então o custo de vida. Ah, não tá? Vai arrumar outro emprego. Mas tem a nobreza de pedir conta. E eu não tô falando isso porque eu nunca vivi isso não, tá, gente? Eu estou falando isso porque eu vivi isso na minha vida. Eu estava num lugar de muito tempo, que eu trabalhei muitos anos mesmo, tipo 7 anos da minha vida no mesmo lugar, até o momento que aquilo começou a ficar ruim de trabalhar. Eu fui com muita classe, conversei com a minha empregadora. Bom, não era uma pessoa fácil, mas aí também não é um problema meu. E aí ela aceitou a demissão e eu fui cumprir aviso. Lá no momento de cumprir aviso, eu tive uma situação muito vexatória, como várias pessoas já passaram na vida de CLT, tá? Na hora eu não aceito certas coisas, eu pago. Eu faço questão de pagar pelas minhas escolhas. Na hora que eu vi, eu fiz questão que a pessoa visse que eu vi o que ela falou. Eu falei, estou indo embora. Peguei as minhas coisas, vazei da empresa e só voltei para assinar o meu pedido de demissão. E ela me descontou absolutamente tudo. E aí o que eu fiz? Fui correr atrás de um outro emprego. E Deus é tão maravilhoso que eu consegui outro emprego perto da minha casa. Fui muito feliz nessa empresa, muito feliz, pessoas maravilhosas, foi talvez um dos melhores lugares, assim, depois eu trabalhei em lugares muito bons também, mas foi um dos melhores lugares que eu já trabalhei. Não, eu ganhava um pouco menos até do que eu ganhava lá, mas eu trabalhava perto de casa, então eu almoçava em casa, era maravilhoso. Eu, particularmente falando, adorei trabalhar lá. Porém, gente, na vida de gente madura, que quer crescer na vida, eu virei e falei, cara, eu não vou poder continuar aqui. Eu falei isso com a minha empregadora. Eu preciso ganhar mais porque eu quero comprar meu apartamento. E quero saber de você se eu tenho plano de carreira aqui. Ela falou, Dani, infelizmente aqui a gente está num escritório pequeno, não tem plano de carreira para você. Só que ela, sim, ela foi uma empregadora que eu tenho muita gratidão, que hoje a gente frequenta os mesmos lugares. Em termos de ir lá no conselho, fico muito feliz. Toda vez que eu vou num evento, encontro com ela. A gente, inclusive, já tivemos homenagem aqui na prefeitura da cidade. Ela estava lá e eu também estava junto. Então, isso me deixa muito, muito feliz. Porque ela foi e aceitou ali uma negociação comigo. E eu fui para... E ela que me indicou para a empresa que me contratou depois. Me contratou pagando mais do valor suficiente que eu precisava para comprar meu apartamento. Gente, direcionamento. Direcionamento. Se você não sabe o que é da sua vida, meu bem, você não vai conseguir construir nada. E se você começar a transferir a responsabilidade para o outro, ai, porque eu estou num lugar onde as pessoas estão me tratando mal. Ai, porque agora eu fui num lugar que tá me pagando menos. Mano, tô num lugar que tá me tratando mal? Eu já tinha enviado meu currículo para um monte de lugar. Faz o currículo e começa a distribuir currículo. Vai lá com a nobreza do mundo e fala, não quero mais trabalhar aqui. Vai pagar o aviso. Se você for boa negociadora, top. Você vai lá e tenta uma negociação. Agora, não impute a sua responsabilidade do que você quer para sua vida para o outro, porque não é um problema do outro. Hoje em dia, o básico eu tenho que estar falando. Por quê? Porque senão, meu amor, dinheiro nenhum será suficiente. Você vai estar nas estatísticas de pessoas inadimplentes.
O que você quer realizar na sua vida? Se está em CLT, lembre-se, você vende o seu tempo de forma enrijecida. Você vai empreender, você vende o seu tempo de forma enrijecida também, porém, você vai ter muito mais trabalho do que quem vai para a CLT. Você começa a ser dona do seu tempo até a página 2. A gente tá falando, as pessoas não querem pedir a conta para não perder direitos. Preferem sofrer. Então, mano, eu vou até me conter, porque sou uma pessoa muito, né? Eu falo as coisas assim, muito na lata. Gente, direitos e deveres. Agora, penso que a gente precisa ter o direito do controle, aí sim, do controle daquilo que nós queremos para as nossas vidas. No momento em que eu me permito estar num lugar que não vai me levar para onde eu preciso ir, eu estou me colocando numa situação de uma vida de merda. Você se colocou nesse lugar, meu bem. Não é a outra pessoa, o pai, a mãe, o tio, o primo, cachinho de fora. Não é. E eu tenho conhecimento de causa sobre isso. Então, basicamente, tudo que eu falo aqui não é uma coisa que eu não vivi. Não, é que eu vivi. Eu sei como que funciona. Eu sei como funciona. Primeira coisa, está insatisfeito onde você está, faz seu currículo, se capacita, vai estudar. Que aí você vai barganhar o seu tempo. Você vai ser uma profissional que as pessoas vão querer você e você vai poder falar quanto que você quer receber. Agora, a pessoa não estuda. E aí não é só sobre CLT, tá, gente? Seja você em CLT, seja você uma prestadora de serviço, seja você que vende um produto muito bacana, se as pessoas enxergam em você que você não se capacita, que você tá perdendo o seu tempo no eu mereço bobo da vida, que você perde o seu tempo ficar postando coisas idiotas e irrelevantes na internet, você não vai conseguir evoluir em nada na sua vida. O planejamento financeiro, ele parte do princípio de clareza do que se quer para a vida. Mudou de profissão e teve que estudar. Sim, na realidade, sim, gente. Estudar é até a gente morrer. Porque evolução é senso de utilidade. Um cérebro que funciona, um cérebro ativo, ele tende a ficar ativo, ele tende a construir coisas. E não apenas isso, a neurociência explica a reserva cognitiva. Quanto mais a gente lê, escreve, faz caça-palavra, quanto mais a gente usa o nosso cérebro, e às vezes parece que ele vai dar um tilt, mas não dá não, tá, gente? Quanto mais você usa, mais você está criando reserva cognitiva para que na sua melhor idade, após os 60 anos de idade, titia falando de neurociência, neurocientista falando com vocês, para que você evite a demência, o desenvolvimento do Alzheimer. Então, para que você se blinde no futuro de doenças ruins, usa seu cérebro, vai estudar, ler, escrever. Ler, escrever. Não tem nada melhor. A colega falando aqui, estou aprendendo uma nova língua. Isso é maravilhoso. Se coloque nesse lugar de crescimento e desenvolvimento. Se você é uma empreendedora, por exemplo, eu sou contadora. Todo santo dia, o meu chat GPT, ele fala: ei, Dani, tudo bom? Essa aqui são as 5 notícias mais relevantes para a sua área. 7h30 da manhã, o meu chat GPT, ele me dá todas as notícias que são importantes para mim. Ali eu já vou, algumas eu compartilho com o meu menor aprendiz, outras eu paro para ler mais, outras podem virar, inclusive, conteúdo na internet. Inteligência artificial, ela precisa trabalhar para mim, mas ela não é a minha cabeça, saca? E isso vai te dar, inclusive, ganho de capital. Agora, quando a gente está começando, gente, seja na profissão, seja numa empresa, a gente tem que ter humildade suficiente de procurar uma vida barata para se viver.
O fato da sua vida ser mais barata não quer dizer que ela não tenha valor. E vamos ter muita tranquilidade nisso. Quando a pessoa começa a gastar mais dinheiro com lanche do que com curso, isso é um problema. Isso é um problema muito grande. A pessoa gasta mais dinheiro com lanche de comida ruim do que com curso. Tem um erro aí. Você tem que começar a gastar mais dinheiro com curso do que com lanche. Informações duras de engolir. Ai, Dani, isso quer dizer que eu nunca vou poder comer um lanche. Gente, não é sobre isso que eu tô falando. A vida precisa de equilíbrio. Caso contrário, você que tá em CLT vai continuar recebendo um salário de merda e você que tá empreendendo não vai conseguir aumentar seu faturamento. E quando a gente começa, a gente também tem que ter humildade de entender que ninguém conhece a gente. E mesmo quando alguém começa a conhecer a gente, meu Deus, meu computador tá doido. Abrindo coisa do nada. Do nada. Misericórdia. A gente tem que entender que não dá nem pra cobrar muito caro. Por quê? Porque ninguém te conhece. E depois que as pessoas te conhecem, você precisa ter humildade de entender que você vai ser sempre um ninguém para um outro alguém. Nós somos 8 bilhões de pessoas na face da Terra. Eu entendendo como o dinheiro funciona. O que é o dinheiro? Como eu consigo dinheiro? Eu entendendo o que eu quero para a minha vida. Isso precisa estar escrito. Escreva o que você quer para a sua vida. Lá no meu passado, hoje eu ainda faço, mas hoje eu faço de forma um pouco mais diferente. Mas lá no passado eu colocava determinações. Eu me determinava a fazer coisas para trazer esse senso de vergonha na cara. Não sei vocês, eu tenho esse senso de vergonha na cara muito latente. Se eu virar e falar, vou fazer X coisa, mano, eu me sinto mal se eu não fizer. Agora, se eu observar que eu não vou conseguir fazer, aí eu nem entro no jogo. Ou se eu entrar no jogo e entender que eu não vou, eu vou ter que fazer uma boa articulação, ser honesta com quem quer que seja que eu dei ali a minha palavra. Então, se determine a fazer coisas por você. Outra coisa muito importante, crie seus padrões de vida e não negocie seus padrões, seus valores com ninguém. Tá tudo bem você escolher a vida que você quiser, contanto que você pague pelas consequências dela e não atribua a mais ninguém essas consequências. Exemplo, tá? Ai, Dani, eu gosto de beber álcool. Você vai pagar por ele, você vai trabalhar, você vai pagar. Não vai reclamar porque tá ficando com uma pança. Não vai reclamar porque se tiver diabética vai ficar mais diabética ainda. Não, você não tem direito de reclamar porque você tá fazendo errado. Ai, tá, eu não quero esse resultado. Você vai fazer outra coisa. Vocês entendem? Eu dou muito valor pra pessoa que tem culhão de eu faço isso, mas eu faço porque eu quero. Tirando a questão da ilegalidade, tá, gente? Se a pessoa tá fazendo alguma coisa fora da lei, ela tem que ser presa. É isso. A gente tá falando mais da parte moral do que legal. Por exemplo, você tem uma empresa, você já fatura mais do que o teto do mês. Isso é ilegal. Isso é ilegal, para além de ser imoral, é ilegal. Você está sonegando, isso é errado. E você precisa pagar as consequências desse erro. E quais são as consequências desse erro? Bom, CPF suspenso, várias dívidas acumuladas, você pode ir para cadeia. É isso que você quer para você? Aí não dá para atribuir a culpa em outra pessoa, não, tá? Vamos ser o quê? Pessoas maduras. Vai com Deus, meu filho. Vamos ser pessoas maduras. Nunca, jamais transfira a responsabilidade da sua vida para ninguém. A partir do momento que você transfere essa responsabilidade para o outro, você ficou refém do outro. Duro, né?
Titia traz uns negócios assim, pesando o clima logo de manhã cedo na sexta-feira, que a pessoa tá doida pra chegar de noite e viver um eu mereço caro, que ela nem pode pagar, mas ela vai passar no cartão de crédito e vai falar assim: se Deus quiser, no mês que vem eu pago. E Deus vai virar pra você e falar assim: mano, cada cão que lamba a sua caceta. Isso não é um problema meu, essa é escolha sua. E você vai ter que trabalhar para pagar. Porque é assim que a vida funciona. Palavras necessárias. Acreditem, muitas coisas que eu falo é pra mim também. Por quê? Porque se perder é muito fácil, gente. Se perder é muito fácil. Ganhar dinheiro é muito difícil. Gastar dinheiro é facinho, facinho. Daqui e ali. Basta um vacilo que o teu dinheiro vai todo embora. Um vacilo. É muito mais fácil a gente se perder do que a gente se achar. Então não se engane. Eu vivo me policiando. Por quê? Porque é muito fácil a gente se perder. É muito fácil. Difícil pra caramba a gente se achar no movimento de autoconhecimento, de clareza sobre as coisas, sobre a vida. Se é que em algum momento da vida a gente tem clareza sobre algo, mas assim, a gente tem que correr atrás. Isso sim vai fazer com que você consiga desenvolver como pessoa, desenvolver a sua empresa. Ou se hoje você é uma pessoa em CLT que deseja empreender, você vai precisar mais do que ninguém, trabalhar muito e ter um bom planejamento para fazer isso. Aqui estão falando, todos os dias tem alguém querendo tirar o seu dinheiro. Na realidade, todos os dias tem você querendo gastar. E a gente tem uma cultura no Brasil muito interessante, como se dinheiro fosse feito só para gastar. Não, gente, o dinheiro não foi feito para gastar. Sabiam disso? Dinheiro não foi feito para gastar. Dinheiro foi feito para ser a moeda de troca que vai trabalhar para você não precisar trabalhar. Porque ele acumulando, ele vai gerar mais dinheiro ao ponto de você não precisar trabalhar tanto. Isso se chama liberdade financeira. Mas como a gente foi construindo a vida, e é tão interessante, gente. Quem me acompanha aqui há muito tempo sabe da minha jornada, e eu fui mostrando a jornada ali de investimento. Quando eu bati 50 mil investido, isso já tem um tempinho, aí teve um seguidor que me perguntou assim: e agora? Você vai gastar com o quê? Aí eu, com nada. Mas eu achei aquilo tão interessante. A pergunta que a pessoa me fez: cheguei nos 50 mil investido. Top. Você vai gastar com o quê? Eu, com nada, amor. O dinheiro não é para gastar. O dinheiro é para trabalhar para mim. A minha meta hoje não é meta de quanto eu quero ter investido. É meta de quanto que eu quero que o dinheiro me pague. A meta desse ano é ter R$300 fixos de renda passiva. Tem mês que eu tenho mais, tem mês que eu tenho menos. E eu já falta R$16 pelo meu aplicativo aqui para bater essa meta. E para o ano que vem, em vez de 300, vai ser 400. E depois 500. Quando eu chegar nos meus 55, eu quero ter pelo menos uns R$5.000 ali de renda passiva. Porque eu fui criando na minha vida, eu, Daniele, uma vida mais barata. Com sistemas de recompensa que não dependem do dinheiro. Porque eu vou fazer uma pergunta para vocês que inclusive eu fiz hoje pela manhã para o meu filho. Numa situação um pouco diferente, mas muito parecida. Vamos supor. Karateca, fica aí um cadinho que eu vou terminar aqui a aula e aí eu respondo todas as perguntas de vocês que estão no TikTok. Mas vamos supor o último exercício da live de agora, tá? Depois eu fico no TikTok respondendo perguntas. Que deu um pane no sistema, no mundo inteiro. O mundo inteiro quebrou e tudo que você recebe, você só vai conseguir dinheiro para pagar o aluguel, a comida que vai te sustentar e te fazer saudável, mas nada mais você vai ter. Você vai ter água, luz, telefone, comida. O resto você não tem. Você não vai ter dinheiro para lazer. O lazer que tem na sua cabeça, obviamente. O que você vai fazer? Como é que vai ser a sua vida? E é tão interessante, gente, porque eu lembro na época da pandemia,
E nessa época da pandemia eu estava em processo de divórcio, enfim, foi logo quando eu comecei a me posicionar na internet, e aí eu aparecia dançando, nada mudou desde então, 7 anos se passaram e eu continuo dançando. E aí foi muito interessante que a pandemia veio e colocou todo mundo dentro de casa. E a galerinha que me criticava, que eram os fitness da vida, foram para dentro de casa, começaram a comer, viraram tudo um monte de popoto, e eu continuei fazendo o quê? A mesma coisa, dançando, me exercitando, muita vontade de deitar em posição fetal, muito medo, mas aí o que eu fazia? Eu ia dançar. Quando começou a abrir aqui dentro do meu condomínio, eu era a única pessoa que descia para correr e fazia yoga. A única. Eu não via mais ninguém fazendo nada. Ficou todo mundo dentro de casa, assistindo vídeo idiota, Netflix, comendo de iFood, ficando popoto. Hoje, se a gente tiver outra pandemia, como é que vai estar o seu sistema de recompensa? Eu vou continuar dançando, gente, que eu danço em casa, ainda mais no inverno. Isso que eu tô colocando é pra gente parar e refletir. Quem somos nós de verdade? Sem internet, sem o outro estar vendo que a gente está gastando ou comprando ou fazendo X ou Y coisa. Quem somos nós no fim do dia? Qual é o meu sistema de recompensa? O que de fato preenche o meu coração? Gente, isso é muito sério, porque tudo que a gente gasta de dinheiro é para compensar uma necessidade básica humana. Na live da semana passada eu falei sobre isso. Necessidades básicas humanas custam dinheiro. Quanto mais cara for a minha necessidade, o meu estilo de vida, mais dinheiro eu preciso ter para poder me compensar. Agora, se eu começo a ter uma vida mais barata, eu consigo ter folga. Vamos tentar construir um planejamento financeiro onde vai fazer com que, primeiro, sua vida fique mais barata. Se você tem uma vida mais barata, você não vai ter uma pressão de venda muito grande, tá? Uma pressão. E, gente, a gente tem que ter humildade para qualquer momento da vida. Qualquer momento da vida. A pandemia nos mostrou muito isso, tá? A pandemia nos mostrou muito isso. Graças a Deus, os meus clientes, eles sobreviveram até muito bem, porque são pessoas muito resilientes, que tipo, não tiveram dificuldade nenhuma de parar de gastar, de vender um carro, não tiveram. Tanto que construíram muito mais coisa depois. Então, a resiliência de, num momento de crise, você conseguir dizer não para a brusinha, não para uma comida ruim, não para eu quero trocar de carro, porque tá se sentindo inferior ao vizinho, porque o vizinho trocou de carro, vou trocar também. Não, gente. Nós estamos num momento econômico que não é para ficar fazendo coisa mirabolante, não. O dinheiro que tá na caixinha do investimento, ele tem que ficar lá. Tem que ficar lá quietinho, ele não tem que gastar. Você, assim como eu, precisa se preparar para os momentos ainda mais difíceis que nós vamos viver economicamente falando. Se você tá achando que tá difícil, acredite, é só o princípio das dores. É só o princípio das dores. O lado ruim da parte econômica ainda não passou. Ou melhor, a gente só vai começar. Vou deixar o dever de casa aqui para vocês. Hoje, coloque quanto eu preciso que a minha empresa me pague. E a partir de hoje, você vai anotar todos os seus gastos durante 30 dias para que você saiba exatamente quanto que você precisa que a sua empresa te pague. E na semana que vem, eu vou estar trazendo um pouco mais, também já é uma questão mais técnica do planejamento, principalmente para quem empreende, tá? Mas você vai ter que ter, pelo menos, essa resposta aí. Quanto que eu preciso que a minha empresa me pague? Aí, caso você queira, e eu faço essa sugestão, volta ali no início porque dia 31 de julho a gente está falando. Então, volta no dia 1º de julho, lá na sua conta bancária, cartão de crédito, anota tudo que você já gastou
E no dia 31, na semana que vem, vem com esse número para a live, que aí eu vou te dar mais direcionamento para que você possa ser mais assertivo aí no seu negócio. Show? Vou encerrando aqui a live, ela vai ficar salva. Vou colocar no meu canal do YouTube e eu continuo aqui no TikTok. Um beijo. Vamos lá, galera. Eu vi que